Olá, pessoal. Bem-vindos à quinta aula de microcontroladores e aplicações, sistemas embarcados, aí do período EMP do DC UFSCar. Agradeço a participação de todos e o interesse. Pessoal, nessa aula, nessa aula 5 aqui da quinta semana do curso, a gente vai falar um pouquinho de comunicação entre sistemas embarcados e outros sistemas, e tecnologias e sistemas aí de comunicação. Aproveitar para fazer uma retificação, eu sempre coloquei que o curso é de 8 semanas, né, nas últimas aulas. Na verdade, o curso é de 16 semanas, agradeço o pessoal que avisou, né, mas a gente tem 8 semanas de aula teórica, né, e as próximas 8 a gente vai estar focado em atividades práticas e estudos de caso. Também queria comentar que eu coloquei nesse site aqui, para facilitar, ao invés do aba, rafaelaroca.wordpress.com, os slides, os exercícios, de forma centralizada. Né? Eu vou continuar mandando do jeito que eu estou mandando por e-mail, por WhatsApp, mas tem todos os dados centralizados aqui para facilitar. Bom, pessoal, a gente tem visitado essa figura em vários momentos, né? Em várias aulas, né? Já falamos de sensores, já falamos dos microcontroladores, alguns modelos, já falamos de atuadores, né? E um dos itens é comunicação. Tem até uma nuvenzinha aqui atrás para lembrar de internet, né? Então, comunicação incluindo internet, que é o foco da aula de hoje, tá? O sistema embarcado pode ter um subsistema de comunicação ou não, né? E hoje a gente vai ver o subsídio para construir esse tipo de sistema. Bom, então, para falar um pouquinho de comunicação de dados em microcontroladores, né, eu queria colocar aí duas categorias, né, com exemplo. Uma delas é a comunicação interna entre o microcontrolador e outros dispositivos que estão, por exemplo, na mesma placa ou no mesmo equipamento. Então, esse aqui é um exemplo de um piloto automático, né? Um piloto automático que se chama Paparazzi UAV, né? Modelo Lisa/S. E essa plaquinha aqui, que vocês podem ver que é bem pequena, né? Está na mão de uma pessoa. Ela tem um microcontrolador ARM. Ele tem um sensor de pressão atmosférica para medir altitude, então um barômetro. Tem acelerômetro de 3 eixos, que a gente já falou a respeito. Tem giroscópio de 3 eixos, tem o GPS, tem rádio. Então, todos esses sensores se comunicam, né, enviam dados para o microcontrolador através de algum tipo de comunicação, né? Então, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho na aula de hoje de I2C, SPI, comunicação serial. Então, cada um deles envia por um protocolo, um sistema de comunicação, permitindo que o microcontrolador centralize todas essas informações, né, faça cálculos de navegação aí no piloto automático e tome decisões aí de controle, por exemplo, de um helicóptero, de um drone, né? Então, por exemplo, você pode ter um destino, uma coordenada geográfica como destino, e o microcontrolador usa os dados de altitude, aceleração, posição por GPS, para fazer o dispositivo chegar na latitude e longitude desejada. Então, esse aqui é um exemplo que tem um microcontrolador, esse microcontrolador aqui, que está aqui no meio, recebendo dados de vários sensores através de comunicação, né? Outro exemplo aqui à direita, pessoal, de novo, a gente tem um microcontrolador, mas agora o microcontrolador também está recebendo dados de sensores que estão ali perto, mas ele também está fazendo uma comunicação externa. Ele está pegando os dados coletados, processando, filtrando e enviando esses dados para, a gente costuma dizer que para a nuvem, para um servidor
que concentra esses dados de forma histórica para depois consultas e análises. Então, esse aqui é um exemplo de um sistema de monitoramento de rios urbanos, né, desenvolvido aí em parceria entre o Departamento de Computação da UFSCar, com a Prefeitura Municipal de São Carlos, né, fica aí até o agradecimento para os nossos parceiros Finéias, Evandro, Coronel Belonce, super parceiros nesse projeto, e aqui é uma instalação que está feita, foi feita lá pelo Finéias e pelo Evandro, onde dentro dessa caixa a gente tem uma placa com um microcontrolador Atmega 2560, né, é o mesmo microcontrolador do Arduino Mega, com sensores de chuva, de nível do rio, umidade, intensidade da chuva, velocidade do vento, temperatura e vários outros parâmetros. E no caso, esse microcontrolador está conectado a um controlador Ethernet, que permite que envie esses dados via internet, via IP, né, via rede IP, internet. Temos também a opção com 4G, envio via celular. Então, aqui embaixo a gente tem dados reais, né, que a gente pode monitorar em tempo real ou ver de forma histórica, onde a gente está vendo aqui um gráfico de intensidade de chuva e um gráfico de nível do rio, tá? Só para vocês terem ideia, então, um sistema simples com microcontrolador de baixo custo, né, já está há mais de um ano funcionando, já fez mais de 500 mil leituras, e cada leitura tem dado aí de cerca de 7, 8 sensores, e está funcionando no sol, na chuva, poluição, vibração, né, perto de uma avenida. Então, para ver como a aplicação com microcontroladores pode ser robusta com baixo custo, né? Então, esse é um exemplo aí de comunicação externa, o microcontrolador mandando dados para um servidor que armazena e disponibiliza para consultas. Bom, pessoal, de tudo isso que a gente está falando, existe uma coisa que é uma das bases, né, da comunicação entre microcontrolador e outros dispositivos, que é a comunicação serial. A gente poderia categorizar em dois tipos principais de comunicação: comunicação paralela e serial. Comunicação paralela, a gente normalmente tem vários fios, né? Às vezes, normalmente um fio por bit. Então, a gente quer transferir, por exemplo, 8 bits, a gente teria 8 fios, e cada vez que a gente coloca esses 8 bits de forma simultânea nos 8 fios, a gente transmite um byte, né? 8 bits, um byte completo. Depois a gente espera, envia outro byte, depois outro byte, etc. Então, essa é a comunicação que os HDs um pouco mais antigos usavam, né? O IDE, HD IDE, se alguém já ouviu falar, né? Alguns displays, né? Na próxima aula a gente vai falar de display. Alguns displays usam comunicação paralela, eles têm 8 conexões, 8 bits, né? Para envio do caractere que você quer que apareça no display. Mas uma das conexões mais usadas, né? Da forma de comunicação mais usada, se baseia em comunicação serial, né? Então, estava dando exemplo de HD, né, de disco rígido, falei do IDE, né, que é o Parallel ATA. A gente tem o que é muito comum hoje, que é o Serial ATA. Os dados são enviados de forma serial, um bit atrás do outro pelo mesmo canal, pelo mesmo fio. Então, vamos ver um exemplo aqui, bem simples, mas que vai basear as nossas próximas discussões, né? Então, vamos supor que a gente tem aí uma placa Arduino, né, que a gente está falando bastante, que é acessível, né? Vocês devem ter reparado, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, que a placa Arduino tem alguns pinos escrito TX, né? Essa aqui, a Arduino Mega, ela tem várias portas seriais, né? Mas especialmente pino 0 e 1, TX e RX. Então, quando a gente vai lá no serial, no nosso programa, né, e coloca serial.print, e a gente coloca uma letra, um caractere, e esse programa é executado,
essa transmissão, o envio da letra A, né, serial.print, ele vai ser enviado pela porta serial. Então, no caso, ele vai pelo pino de transmissão, TX, pino 1, e ele vai funcionar entre zeros e uns. Então, a sequência de zeros e uns enviada vai determinar que caractere, que número, né, eu estou transmitindo. Então, basicamente, o conceito eu tenho só duas possibilidades, como vocês podem ver aqui, ou 1 ou 0, e a sequência de zeros ou uns que eu enviar determina o caractere. Vou abrir um parênteses rápido aqui, para lembrar alguns conceitos que talvez vocês já saibam, mas acho interessante lembrar de LSB, MSB, né, e tabela ASCII. Né? Então, primeira coisa, se a gente voltar lá na década de 60, né, quando estava surgindo, quando tinha aí os primeiros computadores comerciais de vários fabricantes, houve uma época em que cada fabricante criava uma convenção para representar caracteres e números, né, na memória do computador. Então, tinha um certo fabricante que poderia definir que quando tiver um 10 na memória é a letra A. Outro fabricante, quando tiver um 200, é a letra A. Como isso estava já virando uma bagunça, o pessoal resolveu padronizar, criando a tabela ASCII-2, né? Essa tabela aqui, ó, que se chama American Standard Code for Information Interchange. Então, código americano padrão para troca de informações. O que essa tabela define? Ela define um byte, né? Um byte vai de 0 a 255, são 256 possibilidades em que o pessoal colocou uma convenção adotada até hoje, atribuindo códigos numéricos representando números, né, e dígitos em geral. Então, por exemplo, se a gente armazenar na memória o número 64, claro que isso significa o número 64, mas se a gente interpretar como um caractere, representa o caractere arroba. Se a gente tiver na memória 65, isso representa a letra A. 66, a letra B. E assim sucessivamente. E aí, pessoal, a gente obviamente tem a questão aí de conversão entre bases, a gente pode passar isso para hexadecimal, que está aqui, ou podemos passar para binário. Quando a gente faz a nossa transmissão aqui, ó, a gente está fazendo uma transmissão bit a bit. Então, a gente precisa saber cada bit que compõe esse número para fazer a transmissão serial de todos os números, de todos os dígitos binários, né, que compõem esse número. Então, se a gente pegar o 68, por exemplo, aqui, ó, 68, que representa a letra D, como que a gente colocaria isso de forma binária? A gente tem essa tabelinha aqui para ajudar, tá? Na verdade, a gente começa do LSB, que é o Least Significant Bit, aqui à direita, o bit menos significativo, onde o bit menos significativo é sempre 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 4, 16, e assim sucessivamente. Então, na verdade, a gente tem pesos. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7 é o bit mais significativo, o MSB, Most Significant Bit. Eu já coloquei essas potências aqui, então fica 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, a posição no número binário vai dar um peso que depois a gente multiplica, né? Cada um que está presente para chegar no valor decimal. Então, como assim? Vamos supor que a gente queira mandar a letra D representada pela tabela ASCII por 68. Então, para a gente enviar 68, a gente precisa de 64 mais 4. Está aqui, ó, 64 mais 4. Então, a gente, na posição 64, a gente coloca 1, né?
Não precisamos de 32, nem de 16, nem de 8, depois precisamos de mais 4. 64 mais 4, 68. Então, a gente coloca 1 aqui. Então, é 4 vezes 1, mais 64 vezes 1, é 64 mais 4, 68. O 2 é 0, 1 é 0, 128 é 0. Então, aqui a gente tem o número 68 de forma binária, do bit menos significativo para o bit mais significativo. E a gente pode mandar bit a bit pela porta serial. Bom, aí a gente tem uma questão importante aqui, que no envio pela porta serial, a gente começa pelo bit menos significativo. Então, aqui a gente tem o mais significativo, o envio é da direita para a esquerda. A gente envia primeiro esse 0, depois esse 0, depois o 1, 0, 0, 0, 1, 0. Então, vamos ver aqui, quando a gente dá aquele serial.print A, o nosso pino TX, né, o barramento vai estar em estado idle, né? O que é isso? Não está transmitindo nada, ele fica em nível lógico 1, 3.3 volts ou 5 volts, dependendo do microcontrolador. Para começar a transmissão, a gente avisa o receptor através de um start bit. Então, a gente faz uma transição aí do idle para o 0, e aí a gente começa a transmitir. Então, vamos mandar o 1, né? Vamos lembrar aqui. Por que a gente manda o 1 primeiro? Desculpa, pessoal, já mandamos... A gente manda o... Espera só um pouquinho, pessoal. O que a gente está mandando aqui? Ah, desculpa. Gente, aqui eu mostrei o D, né? Preparei esses slides agora há pouco, mas já tinha esquecido. O 68, aqui eu fiz o envio do A. O A é o número 65. Então, 65 é 64, seguido de vários zeros e depois um 1. Então, se a gente olhar essa tabela aqui, a gente coloca 1 no 64, 0, 0, 0, 0, 0 e 1. Tá? Aqui no último, o primeiro bit, o bit menos significativo é 1. Então, 1 mais 64, 65. Então, a gente vai mandar o 1 aqui, tá? Depois a gente vai mandar o 1 que representa 1 mesmo, depois 0 representando 2, então a gente não manda 2, 0 representando 4, não manda 4, 8, 0, 16, 0, 32, 0, 64, 1. Já mandamos mais 1, 65. E o 128, 0 também. Então, mandamos o 65, depois a gente manda um stop bit, um aviso que a gente terminou de mandar o nosso byte, né? A gente envia byte a byte. E volta o barramento para idle. Com isso, pessoal, a gente fez uma transmissão da letra A via comunicação serial assíncrona. Vejam aqui que está escrito assíncrona. Por que assíncrona? Não existe um sinal auxiliar ou outro mecanismo de sincronização a não ser o próprio sinal de dados. Então, é através do idle para o start bit e depois do stop bit que o receptor detecta que está chegando um caractere, né? Então, essa a gente chama de comunicação serial assíncrona. E aí, pessoal, vocês devem estar se perguntando como ficam esses tempos, né? Reparem que aqui tem um pouco de defasagem em relação à marca que eu coloquei, né? Tudo bem acontecer isso até até uma certa tolerância. A gente deve especificar, né, sempre que for fazer uma transmissão serial assíncrona, a velocidade de transmissão. Quantos bits por segundo a gente está transmitindo? Qual a taxa de BPS, bits por segundo? Então, uma taxa padrão muito usada em dispositivos embarcados é 9.600 BPS, 9.600 bits por segundo. Se a gente fizer aí uma regra de 3, né, se eu estou transmitindo 9.600 bits por segundo, quantos segundos, quanto tempo eu levo por bit, né? Então, é o inverso, né? 1 sobre 9.600 dá mais ou menos 105 microsegundos por bit. Então, cada bit tem que ser enviado aí no intervalo de 105 microsegundos.
Isso aqui, pessoal, esses gráficos, eu mesmo capturei com um osciloscópio conectado no PC, né, que mostra claramente isso que a gente acabou de falar. Então, a gente tem aqui a transmissão de um dado na porta serial assíncrona, e aí eu coloquei uma ferramenta lá no osciloscópio que mede aqui o tamanho, né, entre essa subida e essa descida do sinal. E se a gente olhar aqui, né, dando um zoom, isso aqui deu 105 microsegundos. Inclusive, ele inferiu aqui, né, ele calculou aqui, ó, 9,56 kHz, né, 9.560, né, 9.565. Ou seja, está bem aproximado do teórico, e assim vai, né? Então, a gente pode diminuir esses tempos ou aumentar dependendo da velocidade desejada. Então, para quem programa com Arduino, né, você tem lá o serial.begin 9600, até quem já está fazendo as práticas aí no laboratório remoto, vocês repararam que quando tem uma prática que fala envie pela porta serial um sinal, aí tem serial.begin 9600, serial.print. Então é disso que a gente está falando. Aquilo que a gente está fazendo na prática está acontecendo de forma alinhada com o modelo teórico que a gente está discutindo aqui. Inclusive, eu estou falando em prática, pessoal, não sei se vocês escutam um motor se movendo, um relé ligando e desligando de vez em quando. Vou fazer silêncio, vamos ver. Não sei se dá para escutar, mas o laboratório remoto está aqui do meu lado, e alguém deve estar fazendo testes aí, hoje tem uma entrega, né? Alguém deve estar fazendo testes, programando, movendo o motor, etc. Né? Então, é bem legal isso. Eu estou falando da aula e o laboratório remoto está funcionando aqui. Pessoal, então, já que a gente discutiu aqui a forma de envio de um dado serial, ou seja, um bit atrás do outro no mesmo fio, a gente poderia pensar em como implementar isso. E aí, a gente pode fazer uma implementação que a gente fala serial por software. Você não precisa de nenhum hardware especial, você não precisa de nada especial. Você vai usar o digital write, o mesmo que a gente usa para ligar e desligar um relé, um LED, a gente pode usar para formar uma sequência de zeros e uns de forma a transmitir um dado. Então, o que esse programa que eu coloquei escovando bits, né? O que esse programa aqui de escovar bits faz, né? A gente define o delay como 100, como eu disse, existe uma tolerância, né? Então, o 100 está dentro da tolerância. Colocamos como saída o pino 1, poderia ser qualquer outro pino do microcontrolador, né? Digital de saída. E aí a gente, por exemplo, vamos enviar a letra L, né? A letra L, vamos ver aqui, ó, 1, 2, 4, 8. Né? Então, a gente tem aqui 64, mais 4, 68, mais 8. Né? Eu acho que dá 76. Qualquer coisa a gente confirma depois na tabela ASCII, mas isso aqui deve dar 76, fazendo uma conta rápida aqui. Lembrando que a gente vai transmitir do menos significativo para o mais significativo. Então, como que a gente faz um programa que transmite isso sem precisar de nada especial, nenhuma biblioteca, nada, né? Como se a gente estivesse construindo isso do zero. A gente vai colocar o barramento em idle para garantir o começo, high. Então, mandamos um nível lógico alto, aqui, nível lógico alto, e aí a gente espera um tempo maior que o tempo dos bits para o barramento detectar que é uma transição, né? E aí a gente manda um start bit dando um digital write low. Então a gente espera 500 microsegundos, envia um low, depois a gente vai esperar os 100 microsegundos e aí a gente manda low, low, high. Tá aqui, ó. Low, low, high. Depois outro high, né? Que está aqui em cima. Depois, low, low, high. Low aqui, high aqui. Depois outro low, e depois a gente envia o stop bit.
tem um delay aqui e o programa recomeça. Então, esse programa ele fica enviando L. Se a gente ligar num computador, né, esse microcontrolador, e abrir um terminal serial, PUT, Teraterm, Arduino, serial monitor do Arduino IDE, a gente vai ver um L atrás do outro aparecendo. Então, fizemos uma transmissão, vamos dizer assim, escovando bit, né? A gente mandou bit a bit. Isso a gente chama de software serial. Então, a gente fez um envio via software. Né? O que é importante saber é que a maioria dos microcontroladores normalmente tem uma serial por hardware. Né? Então, quando a gente dá serial.print, na verdade, o compilador, o software, o software do nosso microcontrolador, ele não vai gerar uma série de digital writes, né, e delays. Ele vai colocar o byte a ser enviado num hardware específico que está lá dentro do microcontrolador para transmissão, né, para transmissão serial. Então, esse hardware a gente chama normalmente de UART, está aqui, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Então, esse hardware tem dois papéis, enviar e receber de forma, inclusive, simultânea, dados pela porta serial. A gente viu aqui que tem o TX, que é o que a gente falou, mas a gente também tem o RX para receber dados, para fazer uma comunicação serial de duas vias. É bastante recomendado o uso de porta serial por hardware, porque isso evita falhas numa serial por software, de falhas de temporização e erro. Por exemplo, a gente fez aqui a transmissão, a gente poderia fazer aqui um algoritmo de recepção. E aí o algoritmo de recepção ele precisa mostrar em vários instantes de tempo o sinal que está chegando. Eu estou mexendo o mouse aqui como se estivesse fazendo várias amostragens. Se o nosso algoritmo atrasar um pouquinho a amostragem, toda a sincronia é perdida. E aí o que era para ser um A, de repente vira um B, o que era para ser um B, vira um C, porque de repente a gente amostra no próximo bit. Então, sempre que possível, a gente usa uma serial por hardware, embora em alguns casos o microcontrolador não tenha serial ou a gente precise de mais seriais. O Arduino Uno, por exemplo, a Atmega 328, ele tem uma serial por hardware, o Mega tem 4, nesse cantinho aqui, ó, a gente vê, tem várias portas seriais por hardware. Então, a gente pode escolher, né? De repente, a gente está usando um microcontrolador que só tem uma serial, mas precisa ler um GPS e enviar pela porta serial. Então, a gente precisa usar uma por software. Enfim, é uma decisão de projeto para cada caso. Bom, então a gente está falando de comunicação serial, e a comunicação serial tem uma característica, nessa comunicação específica que estamos falando, que a princípio ela é uma comunicação ponto a ponto. Então, eu tenho aqui o meu microcontrolador, e o microcontrolador transmite via TX, então eu tenho um fio que é o TX do microcontrolador transmissor vai ligado no RX do receptor, e o RX do microcontrolador aí que está fazendo a transmissão, né, caso ele vá receber, o RX dele é ligado no TX, então a gente troca. O TX de um vai no RX do outro, e o TX do outro vai no RX do primeiro. E sempre com o Terra conectado, vários sistemas embarcados, aí sistemas de comunicação, às vezes tem alguns problemas inesperados por Terra mal conectado. O Terra garante uma referência comum e padrão para todos os dispositivos no circuito, no sistema de comunicação. Então, é importante ter o Terra. Então, normalmente a gente usa 3 fios e a gente tem uma comunicação aí serial, que a gente fala que é full duplex, né? Que é full duplex? É possível tanto transmitir quanto receber ao mesmo tempo, de forma simultânea. Existe também a comunicação half duplex, que ou eu transmito ou eu recebo uma coisa de cada vez. E a simplex, que é só transmitir ou só receber. Por exemplo, uma half duplex poderia usar um único fio.
um único fio transmite, quem recebeu espera um pouquinho e manda a resposta pelo mesmo fio. Então, aí é uma half duplex. Mas quando a gente tem dois fios, um só para transmissão, um só para recepção, full duplex. Um outro caso que eu vou citar um exemplo real aqui para vocês, um projeto que eu trabalhei faz bastante tempo, acho que faz uns 20 anos, para falar a verdade, de um show, um show científico, teatral, que tinha raio, fumaça, explosão, acende luz, toca uma sirene. Então, tinha mais de 50 dispositivos acionados via relés. Acende uma luz, agora solta uma fumaça, agora faz aparecer um raio, abre uma cortina. E na época, eu usei o microcontrolador PIC. Talvez a gente nem está falando muito, né? Ele não está mais tão usado hoje em dia, mas eu não tinha na minha à disposição microcontrolador PIC com número de pinos de saída suficiente. Então, o que eu resolvi fazer naquele projeto? Tinha um microcontrolador central conectado num PC, então ele recebia via serial de um PC qual dispositivo ele deveria acionar e por quanto tempo. Então, era uma serial UART por hardware, e aí ele tinha uma software serial que enviava com um único fio, comunicação simplex. Então, o TX desse microcontrolador mestre era ligado no RX de mais 3, e ele mandava comandos para esses 3. Então, ele mandava ligue a luz 1, ligue a luz 2, toque a sirene. E aí, cada microcontrolador, que eu vou chamar aqui de escravo, todos recebiam ao mesmo tempo. Mas cada um, quando recebia, fazia um if. Se o que chegou é entre 1 e 100, 1 e 50 é para mim. Então, eu vou executar alguma coisa. E aí, ele acionava pinos aqui de saída para controlar os dispositivos. Então, essa aqui é uma forma, né, de comunicação serial integrando vários dispositivos no mesma placa, no mesmo circuito de sistema embarcado, mas notem que aqui vai ser complicado você fazer a volta, porque você tem um TX ligado em 3 RX, mas vamos supor que eu quero pegar 3 TX aqui de saída e ligar no mesmo RX, aí começa a complicar, porque o TX desse microcontrolador, para estar ligado junto com esse, ele vai estar ligado junto com o TX desse e com o TX desse. E aí não fica muito legal, a gente precisa pôr componentes eletrônicos adicionais, né, buffers, para controlar o fluxo. A porta serial que a gente está falando aqui, ela foi concebida para ser ponto a ponto. Isso que eu estou mostrando para vocês já foi aí um uso criativo da porta serial, digamos, mas totalmente funcional. Para isso, existem outras tecnologias que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, para ligar vários dispositivos se comunicando de forma serial. E agora vamos falar de alguns dispositivos de serial ponto a ponto. Tá? Então, na aula passada, eu já tinha comentado do GPS. Então, o GPS é um dispositivo aí que eu adoraria ficar falando aqui sobre o GPS, que o funcionamento dele é super legal, eu vou me segurar para não falar, mas o GPS ele fornece via porta serial, normalmente a 4.800 bits por segundo, latitude, longitude, data, hora, velocidade, altura, tudo isso via um pino de saída serial. Então, se eu ligar esse GPS em 5 volts, terra, e pegar o pino TX dele e ligar no RX do meu microcontrolador, a gente consegue receber e usar localização. Então, um exemplo simples de sistema de comunicação serial interagindo com o microcontrolador. Um outro, pessoal, também serial, assíncrono, tudo que eu estou falando aqui é serial assíncrono, igualzinho a gente acabou de falar, bit a bit, transmitido com um tempo entre cada bit, né, um tempo para cada bit, é um módulo GSM. Então, esse aqui é um módulo para ligação telefônica ou para comunicação de dados 3G, 4G, GPRS. Então, a gente coloca um chip de operadora de celular,
liga uma antena, e aqui a gente tem, eu não sei se dá para enxergar, a gente tem TX, RX, terra, alimentação. A gente consegue mandar comandos, faça uma ligação, envie um dado via rede internet, mande um SMS, a gente consegue usar esse módulo para isso, tá? Esse aqui é mais compacto, tudo... E, pessoal, olha que interessante, não sei se é relevante comentar, tudo isso são módulos de baixo custo, tá? Esse GPS é coisa de 30, 40 reais, esse módulo aqui é coisa de 40, 50 reais. Então, a gente tem bastante flexibilidade num bom custo-benefício. A gente tem também a possibilidade de ser um módulo no formato de Shield. Esse aqui é um módulo 4G também, que a gente pode conectar na nossa placa, por exemplo, placa Arduino como um Shield. Então, as placas são modulares, a gente consegue encaixar aqui em cima, só não sei se é desse lado, né, desse lado aqui, e aí a gente tem o nosso microcontrolador aqui, nosso Arduino, com o microcontrolador Atmega 2560, por exemplo, com um módulo de comunicação celular, inclusive tem a saída aqui de fone de ouvido, daria para fazer várias aplicações. Outro módulo serial assíncrono, leitor de código de barras e QR Code. Então, quando você vai naquelas máquinas de estacionamento, quando você vai no supermercado ou em livrarias, é comum ter aquele aparelhinho que você aponta o livro ou o produto, ele mostra o preço. Tem um módulo desse, eu não tenho aqui na mão para mostrar para vocês. Esse módulo lê o QR Code ou o código de barras e envia via porta serial, comunicação serial, para o microcontrolador. O microcontrolador vai pegar aquele código, consultar via rede, aula de hoje, comunicação de dados, vai fazer uma consulta, por exemplo, do valor daquele produto, ou se você pagou o estacionamento, e tomar uma decisão, se ele mostra num display, ou se abre uma cancela. Então, vejam como o que a gente está tratando aqui já dá até para fazer alguns produtos, já dá para fazer um sensor de abertura, um sistema de abertura e de cancela de estacionamento. Até o fim da aula, acho que dá para fazer com o que a gente vai ter de conhecimento aqui. Uma consulta aí de preço de supermercado ou variações. Outro dispositivo também de baixo custo, que dá para fazer muita aplicação legal, e que é serial assíncrono, é um módulo leitor de impressão digital. Então, esse também é um módulo de baixo custo. A gente coloca o dedo, e aí tem várias configurações que a gente pode fazer via comunicação serial. Então, tem aqui GND, RX, TX, 3 volts, 5 volts. Então, a gente faz as conexões e a gente pode configurar ele para mandar a imagem do dedo. A gente pode configurar ele para ele detectar o dedo e falar de quem que é o dedo. Então, você coloca o dedo de uma pessoa e manda um comando para ele, ó, aprenda de quem que é esse dedo, que a gente chama isso de enroll, né? Ele vai aprender e memorizar a imagem daquele dedo. E aí, quando a pessoa põe o dedo, ele vai falar, esse é o dedo de D359, por exemplo. Então, ele manda para o microcontrolador que um dedo válido foi colocado de D359. O microcontrolador abre a porta, registra ponto, né? Por aí vai. Gente, eu coloquei aqui em itálico, né, alguns exemplos. Existem aí centenas, se não milhares, de dispositivos, acessórios, sensores, atuadores que são baseados em comunicação serial assíncrona. Então, aqui mais um exemplo é o módulo MP3. Você quer fazer um sistema que fica tocando música MP3, controlada pelo microcontrolador, você conecta esse módulo e você manda comando, toque essa música, mude de música, etc. Dá para fazer vários sistemas aqui. Ou dá para fazer brinquedos ou sistemas automatizados. Por exemplo, vamos supor que a gente está desenvolvendo o sistema de controle de acesso lá da cancela de um shopping. Então, a gente já viu que a gente pode usar o módulo leitor de código de barras, e a gente pode usar esse módulo e gravar várias MP3, uma bem-vindo ao shopping dos sonhos,
sua visita é muito importante para nós. Então, quando ele sua saída foi autorizada, sua saída foi negada, a gente pode gravar todas essas MP3 e o nosso microcontrolador lê o QR Code ou gerar um QR Code e usar uma impressora que também é serial para imprimir o QR Code a hora que a gente chega. E na hora de ir embora, por exemplo, ler o QR Code e mandar um comando via serial, aqui para o módulo MP3, para ele falar obrigado pela visita, volte sempre. Isso aqui são exemplos, tá, pessoal? Exemplos de módulos para a gente ilustrar como que é interessante e relativamente simples construir esse tipo de solução. Gente, a gente está falando até agora da serial assíncrona. Notem que eu coloquei aqui 0 e 1, mas eu não especifiquei quanto é 0 e quanto é 1. Isso foi até proposital, tá? No Atmega 328, Atmega ou Atmega 2560, o 0 é 0 volts, o 1 é 5 volts. Porém, quando a gente pega equipamentos aí mais de nível comercial, industrial, alguns equipamentos utilizam um padrão serial que se chama RS232. Então, deixa eu pegar um cabo RS232. Então, esse aqui é um cabo RS232, ele tem esse conector aqui de 9 pinos. Muitos dos equipamentos só usam 3 pinos, que é o Terra, TX e RX. Se eu não me engano, pino 2, 3 e 5. E ele tem níveis de tensão diferentes. Então, ele tem níveis de tensão diferentes para permitir uma maior imunidade a ruídos e maior robustez no sinal. Então, basicamente, a gente conecta aqui e vários dispositivos aí de automação comercial, industrial, tem esse conector aqui que a gente chama de DB9 para uma porta serial RS232. Tá bom? Pessoal, já que a gente falou de serial RS232, falei de evitar ter mais imunidade a ruído, tem uma coisa que inevitavelmente acontece quando a gente tem ambiente com um certo ruído, ou o cabo começa a ficar maior por causa da nossa necessidade, né? Às vezes a gente precisa de nossa aplicação lá de abrir a cancela do shopping, né? De repente a nossa caixinha com o microcontrolador está num lugar, mas a impressora está um pouco mais afastada, o leitor de QR Code um pouco mais afastado, você precisa de fios um pouco mais compridos. Conforme o sinal percorre um fio um pouco mais comprido, né, o sinal vai sendo atenuado. Então, você começa com um certo valor em volts, e aí, quando você chega no fim do fio, dependendo do comprimento do fio, o sinal chega um pouquinho menor e talvez não possa nem ser detectado, se o fio for muito comprido. Mais que isso, um fio, pessoal, é uma antena. Então, um fio, uma antena é um fio, né? Então, dependendo do comprimento do fio e de certas condições, ele pode receber interferências e ruído e tocar um celular induz um ruído no nosso sistema, ligar um motor induz um ruído. Então, tem vários fatores. Tem um que chama crosstalk, vários fios numa mesma via. Você tem lá um eletroduto, por exemplo, vários fios. Um fio pode interferir no outro. O sinal de um fio pode interferir no sinal do outro fio. Então, de forma prática, o que pode acontecer, pessoal? Eu coloquei aqui um teste que eu fiz em casa para mostrar para vocês. Eu peguei um fio bem comprido e liguei o TX de um microcontrolador no RX de outro, liguei isso no PC e conforme o fio fica mais comprido, a gente começa a observar, ou o celular toca, etc., a gente começa a observar, usando um termo popular, o pessoal costuma falar lixo. Tá chegando lixo na porta serial. Então tá A, B, C, D, E, F, interrogação, U e outras coisas desconhecidas. Então, algum ruído ou o sinal está muito atenuado, alguma coisa está acontecendo que o sinal não está sendo adequadamente recebido e interpretado.
Bom, nesse sentido, deixa eu só voltar aqui para comentar, pessoal, tem um outro dispositivo que inclusive eu usei para esse teste, talvez não vai ter chance de falar depois, esse aqui é um conversor USB serial. Então, vocês devem estar se perguntando, pô, mas meu PC não tem porta serial. Meu PC só tem porta USB. Pessoal, daqui a pouco a gente vai falar em USB diferente da serial assíncrona que estamos falando. O USB tem vários detalhes que a gente discute daqui a pouquinho. Mas esse aqui é um módulo que a gente liga na USB do PC e ele tem TX, RX, terra e alimentação. Então, a gente pode fazer uma comunicação serial através de USB. Esse aqui é um conversor USB serial. Bom, agora vamos mudar de assunto para ver se a gente discute um pouquinho como melhorar a questão dos ruídos, das interferências e possibilitar cabos maiores. Por padrão, tá, essas comunicações seriais assíncronas, mesmo RS-232, a recomendação são fios de 1 metro e meio, poucas, poucas distâncias, não se recomenda cabos muito longos. Na serial TTL, que é de 0 a 5 volts, o pessoal até fala em poucos centímetros, são dentro de uma placa, dentro de um mesmo produto. Então, você não faria, não deveria, e não funcionaria, por exemplo, vamos voltar na cancela do shopping, uma comunicação serial assíncrona de 0 a 5 volts, saindo, por exemplo, da cancela, passando subterrâneo por 1.000 metros até chegar num servidor lá dentro do shopping. Isso não funcionaria, teria muito ruído, provavelmente o sinal não seria confiável. Então, uma solução genial que o pessoal pensou aí já faz bastante tempo é fazer uma comunicação serial assíncrona diferencial. Então, o que o pessoal quer dizer com diferencial? A gente sempre vai usar 2 fios para transmitir, mas a gente transmite a mesma coisa por esses 2 fios, só que de forma invertida. Então, vamos supor que a gente tem um pulso aqui, tá? Peguei essa figura do site que está aqui embaixo, achei que a figura é bem ilustrativa. A gente está enviando um pulso aqui, 0, 1, depois 0 de novo. A gente vai enviar ele como é, e a gente vai enviar um complemento dele, negativo. Então, a gente envia ele de forma positiva, como o sinal faz um complemento e envia. O que é interessante, né, por isso diferencial, é que se um ruído surgir, tocou um telefone, alguém ligou o motor, então interferência eletromagnética, ruído de radiofrequência, você tem várias fontes de ruído. Às vezes transmissão de rádio. Se esse ruído acontecer, ele acontece nos 2 fios ao mesmo tempo. Só que como um sinal é positivo e outro sinal é negativo, quando a gente subtrai um sinal do outro, o ruído que atuou no sinal positivo e no negativo é cancelado. Então, a gente consegue longas distâncias, às vezes milhares de metros, e taxas de bit, velocidade serial, mais altas, devido à imunidade colocada por essa metodologia diferencial. Bem interessante. Então, aqui a gente tem um ruído no meio do caminho, esse noise N, que é o ruído no meio do caminho, e notem que o ruído chegou aqui no final, ó. Então, tem um pico aqui, ele está distorcendo, ele está mudando o sinal, mas ele também chegou no sinal negativo, né? E no sinal negativo, ele gerou o mesmo padrão que gerou no sinal positivo. Quando a gente subtrai um sinal do outro, a gente recupera o sinal original sem o ruído. E aqui só uma curiosidade, né? A gente, lembrando, pessoal, tudo isso que a gente está falando, os cursos de engenharia, o nosso curso de engenharia da computação da UFSCar,
ou vocês já fizeram ou vão fazer, a gente tem duas matérias de redes. Tem uma de comunicação de dados, que fala dessas questões de cabo, ruído, com mais detalhes. A gente está sendo muito rápido aqui. É uma aula rápida dentro de microcontroladores. E ainda tem a disciplina de redes. Então, mais uma curiosidade que eu queria colocar por exemplo, quando a gente tem um cabo como esse, um cabo paralelo, né, a gente tem vários terminais aqui, esses terminais estão em paralelo, ele tem maior suscetibilidade a receber ruído. O que o pessoal costuma fazer, nesses casos, que funciona bem, eu peguei o fio, coloquei aqui 2 fios, então esse aqui seria o diferencial, o pessoal trança os fios. Né? Então, a gente fica com o fio trançado, isso é chamado de cabo de par trançado. Então, cabo de telefonia é trançado, cabo de rede, se vocês descascarem um cabo de rede, vocês vão ver que lá dentro tem 4 pares, cada par trançado entre si. Então, esses pares trançados diminuem muito a possibilidade aí de ruído. Mais detalhes em comunicação de dados, tá? Já estou falando muito aqui para o foco dessa matéria. Pessoal, aí eu queria comentar um pouquinho de um tipo de comunicação diferencial. Falando então de comunicação diferencial, queria falar de um tipo de comunicação diferencial multiponto, super barata, de baixíssimo custo, muito usado na indústria, embora já seja um sistema bem antigo, com mais de 40 anos, que cada vez mais está sendo substituído por outro, mas ainda existem muitos dispositivos e instalações com essa tecnologia, que é a RS485. Falamos da RS232, ponto a ponto, essa é a RS485 multiponto. O que quer dizer multiponto? Você pode ter uma rede, a gente pode construir uma rede com vários dispositivos. Cada dispositivo é um nó, então tem aqui nó 1, nó 2, nó 3, até o nó N, e o que constrói essa rede é um simples par de cabo. Então, você tem 2 cabos, esses 2 cabos é como se fosse um varal, ele percorre toda a distância que você quer conectar, e em cada lugar que você quer ligar um dispositivo nessa rede, você pendura nesse varal um dispositivo com 2 fios ligados nos 2 fios. Esse T são resistores de terminação, para fechar o circuito dessa rede, então você tem uma terminação no início e uma terminação no final, e esse cabo pode ter, existem casos aí de milhares de metros, mas normalmente se fala em 1.000, 1.200 metros, com 32 dispositivos, embora também existam casos de 64, 128, e com um sistema que pode chegar a vários megabits por segundo nesse canal relativamente simples. Notem uma coisa importante aqui. A gente tem 2 fios aqui, que eu estou chamando de barramento, que forma essa rede, não é TX e RX, tá? Como na serial assíncrona que a gente estava falando. A AES485 é uma serial assíncrona, mas esses 2 fios, eles são uma via única, diferencial. Então, a gente está usando 2 fios para enviar um sinal, e aqui no caso, então, acho que é intuitivo pensar que é half duplex. Cada dispositivo deve usar o barramento de forma exclusiva. Então, um dispositivo fala, os outros esperam, outro dispositivo fala, os outros esperam. Né? Se 2 falarem ao mesmo tempo, acontece uma coisa que a gente chama de colisão. E aí o dado é perdido, tem sobreposição dos sinais, o dado é perdido. Então, a RS485 nesse modelo é half duplex. Para ela ser full duplex, a gente precisa de 4 fios, então 2 pares. Dentro de cada nó, então aqui tem nó 1, o que teria dentro de cada nó? A gente tem um microcontrolador daquele nó, pode ser um sistema que está lendo um sensor, num processo industrial, pode ser uma cancela aí que está via RS485, que a gente vai mandar um sinal abra, e aí a gente precisa de um driver. O que é esse driver? Bom, a gente tem o nosso microcontrolador é digital, ele fala 0 volts, 5 volts, 0 volts, 5 volts, ou 0,3, 0,1.8, dependendo do microcontrolador.
Só que a gente está trabalhando num sistema diferencial que, dependendo do tipo de implementação, a gente vai ter um sinal negativo. Então, a gente tem um chip, um componente eletrônico, que a gente chama de driver, que recebe o sinal serial, em 0 e 1, 0 e 5 volts, e transforma no formato aí de volts que o barramento utiliza. Então, na verdade, é só um ajuste e um acesso ao meio. Normalmente, a gente usa um componente que se chama MAX 485, e a gente pode comprar ele. Ele é bem pequeno, tá aqui, pessoal, a plaquinha. Na verdade, o componente é só esse aqui, tá? Aqui a gente é uma plaquinha para facilitar seu uso, para fins, isso aqui é para fins didáticos, mas a gente tem aqui o MAX 485, é esse componente preto aqui, bem pequeno. A gente liga os 2 fios do barramento aqui, e aqui a gente coloca o microcontrolador. E aqui a gente tem, pessoal, não sei se dá para ver, a gente tem o DE, RE, que mais? DI, DE, RE e RO. Por que 4 fios? Se a gente só tem TX e RX. Como a gente tem aqui um barramento, uma rede de uso comum, compartilhado entre todos, um manda, todo mundo recebe. A gente precisa controlar o acesso. Então, a gente tem um DE que fala, eu vou transmitir, e liga o acesso dele ao barramento. Tem outro que é, eu vou receber, o RE. Então, a gente tem um para ligar a transmissão, um para ligar a recepção, um de envio, um de recepção. Por isso que a gente tem quatro vias aqui, tá? Entre o microcontrolador e o driver. E aí, todo o processo que a gente chama de arbitragem, quem fala primeiro, quem responde, espera quanto tempo, é definido em software. Então, aí os protocolos são programados, por exemplo, para ter um mestre. Só um nó pergunta, os outros respondem. Ou qualquer um pode perguntar e os outros responderem. Quando tiver uma falha, quanto tempo espera para retransmitir? Tudo isso é definido no que a gente chama de protocolo, um nível mais alto, implementado em software. Bom, agora vamos falar de alguns exemplos práticos usando comunicação serial assíncrona RS485, aí em situações práticas. Então, queria mostrar para vocês alguns dispositivos. O primeiro é muito comum, pessoal, é esse dispositivo aqui, ó. Inclusive, tem fabricante nacional super conhecido. Esse aqui, eu não lembro quem que é o fabricante, enfim. Eu acho que é Novos, esse fabricante aqui. Mas é um fabricante nacional de alta qualidade, tem vários, na verdade. E esse aqui é um controlador de temperatura. Se a gente olhar aqui, tem o diagrama de ligação do dispositivo. Onde vocês vão ver muito isso? Em fornos industriais, em geladeiras de supermercado, em geladeiras de frigorífico e vários outros locais. Aqui a gente tem 1 ou 2 sensores de temperatura ligados nesse dispositivo e através desses botões a gente define qual temperatura a gente quer que ele mantenha. Então, vamos supor que ele está configurado para 5 graus e a temperatura está 10. Então, ele aciona um relé para ligar um sistema de resfriamento. Ou o contrário, vamos supor que a temperatura está mais baixa, ele pode ligar um aquecedor. Então, esse aqui é um sistema de controle usado em geladeiras, fornos, granjas, em vários dispositivos. E por que eu estou falando dele? Eu queria achar a conexão RS485 aqui para mostrar para vocês. Bom, mas a gente está falando dele porque... achei! Esses professores que... gente, se vocês olharem aqui na lateral... Opa, aqui, ó. RS485. Então, esse fio que sai aqui da lateral, ó, 2 fios, é a conexão RS485 desse dispositivo. Está bem bagunçado, mas funciona. Em que a gente pode ligar vários desses em rede e enviar sinais de comando, falar dispositivo número 4, o freezer
que está no freezer número 4. A sua temperatura agora é 5 graus, que deve ser controlada. Ou então perguntar, qual a temperatura atual do sensor 1? Qual a temperatura atual do sensor 2? Então, esse é o papel desse dispositivo que se chama controlador. Inclusive, a gente pode pôr parâmetros de controle, tá? Isso aqui tem muito a ver, eu vou pular aqui para o de baixo, para esse supervisório barra escada. Em aplicações industriais, é muito comum você ter um software, vocês já devem ter visto em filme ou em TV, ou na prática, o pessoal tem um telão em que tem lá várias máquinas, dispositivos, caldeira, temperatura, rotação do motor, em que fica aparecendo de forma gráfica, em tempo real, o que está acontecendo na indústria. Isso a gente chama de sistema supervisório, SCADA, que é Supervisory, esse SCADA aqui, ó, Supervisory Control and Acquisition System. Vou dar um exemplo aqui de São Carlos. São Carlos, por exemplo, o SAAI, né, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, ele tem um sistema supervisório que lá na central, eles têm um telão que tem a potência de cada bomba de água da cidade, o nível de cada reservatório, o fluxo de água em cada adutora, a captação do rio. Então, eles têm uma visão geral, centralizada de tudo que está sendo monitorado, chegando nesse sistema supervisório. Então, normalmente, esse tipo de controlador e outros dispositivos fornecem via RS485 ou outros sistemas de comunicação dados para o sistema supervisório. Esse aqui que está ilustrado, eu tirei do site SCADA BR, um software gratuito brasileiro, muito bom, que a gente monta aí a nossa fábrica para visualizar. Ele mostra dados aí de um motor com uma bomba e outras informações que a gente fica vendo em tempo real. Como eu disse, tem vários dispositivos RS485. Esse aqui é um sensor de pressão, tá? Então, ele mede a pressão, tem aqui uma porta de entrada de pressão, e a gente tem uma saída aqui, RS485. Então, se a gente voltar aqui no nó 1, nó 2, nó 3, nó 4, está ficando mais concreto. O nó 1 pode ser nosso sensor de pressão. O nó 2 pode ser o nosso controlador. O nó 3 pode ser uma válvula. Então, a gente monta essa rede RS485 com esse tipo de dispositivo. Tá? Sensor de pressão, pode ser um atuador, uma válvula que permite ou não a passagem de um fluido, um motor, etc. Outro tipo de dispositivo amplamente usado, amplamente assim de boca cheia na indústria, são os CLPs, controladores lógicos programáveis. Então, são dispositivos robustos para uso industrial em que você pode colocar uma lógica de funcionamento com vários sensores e atuadores, e ele toma decisões de quando ligar certo atuador, quando medir determinado sensor. Então, muitos CLPs são conectados via RS485 e alguns via RS485 e Ethernet. Esse aqui tem uma porta Ethernet que você liga na internet, mas a RS485 é o mais consolidado. Uma outra coisa que eu queria comentar aqui, até curiosidade, pessoal, várias das câmeras de segurança que a gente vê nos municípios, nas ruas, dentro de shopping, dentro de indústria, tem a tal da câmera PTZ, não sei se todo mundo já ouviu falar, que é Pan Tilt Zoom. Você consegue, a partir de um joystick, à distância, mover a câmera, fazer esse movimento. Não sei se eu estou ilustrando bem, mas não tenho nada aqui. Você consegue fazer esse movimento aqui, esse. Então, esse aqui, eu não lembro qual que é, acho que esse aqui é o Pan, esse aqui é o Tilt, eu acho que esse é o Tilt e esse é o Pan. Não sei, não lembro, esqueci, pessoal. Mas assim, você tem dois movimentos, o Pan e o Tilt, que você move a câmera assim. Aquelas câmeras que a gente chama de dome, que são aquelas câmeras redondinhas, todo mundo já viu em shopping. Né? Então, você faz controle desse movimento e desse. E você também controla o zoom. Essas câmeras têm zooms aí óticos muito bons. E
Várias dessas câmeras, elas têm uma conexão RS485 também. Então, você passa esse fio, você liga em cada câmera, e cada câmera tem um endereço. Então, a gente está falando aqui nó 1, nó 2, nó 3 até o nó N, a gente atribui um endereço para cada um desses nós, e quando a gente pega esse joystick e fala assim, eu quero mover a câmera 5, todas recebem, mas tem um if lá que só a 5 vai entender isso e se movimentar. Tem outros módulos, tá, pessoal? A gente pode, então, colocar o Max 485, que eu já comentei, no nosso microcontrolador. Esse aqui é um exemplo de uma placa até nacional, para RS485, que é um shield que se encaixa, por exemplo, na placa Arduino, e esse aqui é um módulo RS485 com saída USB. Então, a gente liga o barramento desse lado, e aqui tem dois chips, pessoal. O que são esses? Um é o dispositivo, é o transceiver Max 485, e o outro é um conversor USB serial. Então, a nossa rede RS485 é serial, e aí a gente converte ela para USB, e aí a gente pode ligar num PC. Pessoal, vamos dar um intervalinho, falei muito, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais da aula de hoje sobre comunicação. Obrigado pela atenção por enquanto.